Bem-vindo de volta ao programa. Hoje recebemos o professor Sergei Karaganov, presidente honorário do Conselho de Política Externa e de Defesa. Obrigado por ter vindo. O senhor, é claro, tem sido conselheiro das elites políticas da Rússia há décadas. Escreveu discursos para Brezhnev e assessorou Gorbachev. Trechos deles. Você também aconselhou diferentes presidentes, de Gorbachev a Yeltsin, e, é claro, o presidente Putin. Pode-se acrescentar que você teve muita influência nos últimos anos na promoção das ideias por trás da parceria da Grande Eurásia. Você também tem sido um defensor da redução do limite para o uso de armas nucleares, algo que, bem, influenciou mudanças nas políticas. Então, como sempre, muito obrigado por voltar ao programa. É um prazer. Ainda mais por sou fortes, sem leitura. Obrigado. Bem, eu vi uma entrevista recente que você deu à mídia alemã e tive algumas perguntas adicionais que gostaria de fazer. Achei que um bom ponto de partida seria como você avalia a segurança da Rússia atualmente. De onde você vê que vêm as principais ameaças à Federação Russa? Bem, as principais ameaças neste momento não são puramente externas. A principal ameaça para a Rússia em si é tomar decisões erradas dentro do país, porque precisamos investir muito mais em nossas terras orientais. Como você sabe, também sou um dos principais defensores da ideia da ciberização da Rússia, que começará em alguns anos, assim como a primeira virada para o leste começou há 17 anos. Mas isso seria uma oportunidade perdida. Quanto às ameaças imediatas, esperar demais e não conseguir tomar medidas decisivas, isso está ameaçando seriamente os europeus insanos com uma migração nuclear. Não total, é claro. O debate continua. E como você sabe, infelizmente, eu costumava ser um especialista em estratégia nuclear, dissuasão e história nuclear. Nos últimos anos, tive que voltar à minha profissão anterior. Eles vêm promovendo a ideia de reduzir os limites para o uso de armas nucleares e também a necessidade de fortalecer ou restabelecer a dissuasão nuclear, que havia praticamente desaparecido ou cuja ameaça havia sumido em muitos lugares, especialmente na Europa. Mas, como o futuro parecia distante demais, as pessoas ficaram complacentes e cansadas. Agora, o desafio imediato seria alcançar um acordo de paz e, em seguida, o reinício da guerra. A única maneira de evitar isso é reforçar nossa dependência da ameaça nuclear. E não estou falando de dissuasão, mas da ameaça em si, porque nossos vizinhos europeus infelizmente perderam o juízo. Como costumo dizer e escrever, tanto em círculos abertos quanto fechados, eles só podem voltar à razão diante de uma ameaça física. Em se você está referindo ao uso de armas nucleares? Esperançosamente, não um uso real, mas está chegando muito perto disso. Em princípio, se a guerra continuar e os europeus continuarem a travá-la, e sim, é uma guerra porque os europeus estão lutando contra a Rússia, então o perigo aumenta. Os americanos começaram a se retirar há cerca de 1 ano e meio, ainda antes de Trump, porque entenderam que havia um risco de escalada nuclear e essa escalada poderia atingir o território americano. Então, eles interromperam seu apoio ativo, mesmo durante o governo Biden. E o governo Biden nunca disse, e enfatizo isso, que sequer consideraria usar armas nucleares se a Rússia as usasse, ou para punir os europeus com armas nucleares. Então eles têm se retraído. Essa tendência se fortaleceu durante o governo Trump e agora estão recuando ainda mais, embora a situação ainda esteja em aberto. Se a guerra continuar, mais cedo ou mais tarde, e de preferência mais cedo, teremos que subir a escada da escalada até o ponto final. E se a guerra recomeçar, usaremos armas nucleares. Não há dúvida quanto a isso. Aliás, muito poucas pessoas perceberam uma mudança muito significativa na política russa. O presidente Putin já disse 2 ou 3 vezes que,
Se a Europa atacar, ou se houver uma guerra contra nós, não haverá mais Europa. Ninguém com quem conversar na Europa. Ele disse isso 2 ou 3 vezes e foi o passo certo. Infelizmente, essas pessoas insanas continuam. Sim, recentemente eu fiz uma entrevista com o professor John Mearsheimer, porque ele tinha acabado de voltar de um discurso no Parlamento da União Europeia, e ele estava fazendo um ponto semelhante, que muitos europeus parecem não entender que já cruzaram a linha entre uma guerra por procuração e uma guerra direta. Ele argumentou que nós, bem, os europeus, agora estamos travando uma guerra direta, e por isso a escalada é muito perigosa e pode sair do controle. Mas você vê também a ameaça de uma guerra nuclear real crescendo? Porque, sabe, a Rússia tem o Oreshnik e outros passos intermediários, caso queira subir nessa escada de escalada. Bem, já estamos dando pequenos passos. Implantamos armas nucleares táticas ou subestratégicas adicionais na Bielorrússia. Começamos a implantar esse sistema russo bem conhecido que é hipersônico e equipado com MIRVs e que pode ser extremamente eficaz. Mas neste momento estamos nos aproximando de cruzar o limite. É claro que até pessoas como eu esperam e rezam para que não precisemos fazer isso, porque seria um pecado moral. Muitas pessoas inocentes morreriam. E cruzar o limiar nuclear, não apenas pela Rússia, mas por qualquer país, abriria a caixa de Pandora. Agora, de acordo com as mitologias que ajudei a criar, se armas nucleares forem usadas, isso quase imediatamente, ou automaticamente, se transformaria em uma guerra global. Isso é um mito. Mas, novamente, por razões morais, espero que os europeus, os líderes europeus, entre aspas, porque eu realmente não poderia chamá-los de líderes, caiam em si, seja por conta própria ou por pressão de suas populações. Mas neste momento vemos que a população da maioria dos países europeus está cada vez mais envenenada por uma propaganda anti-Rússia virulenta. Quero dizer, a tal ponto que os europeus estão sendo doutrinados diariamente, ouvindo que a guerra começará imediatamente, inevitavelmente, em 5 ou 4 anos, seja lá o que for. Isso significa que, em princípio, eles entendem muito bem que nós não iniciaríamos uma guerra. Não há interesse do lado russo em tentar conquistar um pedaço do ferro velho. Nós não precisamos disso de forma alguma. Quero dizer, queremos nos distanciar dessa ameaça. Mas a maioria dos líderes europeus, embora, é claro, alguns já estejam deixando tudo isso para trás, está dizendo às suas populações que a guerra é quase inevitável, que começará até o fim da década ou por volta de 2030. Eles estão preparando suas populações para a guerra, e isso é perigoso. Então essa é a principal ameaça por enquanto. Mas o desafio é que talvez não aproveitemos essa grande oportunidade de retornar ao ponto em que nossa força, moral, econômica, militar e política, tem estado desde o século XVI. Quero dizer, avançar em direção à Sibéria, que é a terra do futuro. Sim, não. Eu sei que você está... Sim. Quero dizer, as pessoas presumem que a guinada da Rússia para o leste é uma guinada em direção à China, mas você destaca que, na verdade, é uma guinada de volta para a própria Rússia, para o coração da Rússia. O que seria, antes de tudo, quero dizer, a primeira guinada para a cadeia para o leste? Como você sabe, o que eu iniciei com alguns de nossos colegas em comum foi uma virada para a Ásia, uma espécie de semi-virada para a Sibéria. Agora estamos elaborando planos para mover o centro espiritual, intelectual e depois econômico da Rússia mais perto da Sibéria. A Sibéria já é uma das regiões mais pouco povoadas do mundo. Eu viajo para lá com mais frequência agora, e é fantástico. As cidades são ótimas, a vida intelectual está florescendo. O problema é que eles precisam de mais pessoas, e temos que criar uma estratégia complexa para o retorno à Sibéria. Também precisamos redefinir nossa identidade. A Rússia, espiritualmente, nasceu
ou foi politicamente influenciada pelo Sul, não pelo Ocidente. By influences from the South, not from the West. We got our allegiance. Reconquistamos nossa lealdade, o cristianismo, o judaísmo, o Islã vindo do Sul e o budismo, também uma religião popular aqui do Sudeste. Nosso sistema político, embora se desenvolva em seu próprio ritmo, tem sido um filho pródigo, ou filha, tanto faz, do império de Genghis Khan. E agora precisamos reconhecer isso porque foi o maior império que já existiu no mundo. Eles saquearam a Rússia, mas não a destruíram. Deixaram esse sistema político vertical e uma abertura cultural e religiosa inacreditável. Isso, eu acho, é um dos principais traços do caráter e da identidade nacional russa. Somos, culturalmente, religiosamente e em termos raciais, extremamente abertos. Acho que somos o país mais aberto do mundo, e essa é a fonte da nossa grande força. Quando voltamos para a Sibéria, começamos nossa jornada siberiana no século XVI e ganhamos velocidade total nos séculos XVII e XVIII. Isso salvou a Rússia. Porque a Rússia provavelmente não teria sobrevivido na planície da Europa Oriental, sendo constantemente atacada pelo Sul, pelos otomanos e outros, e pelo Oeste. Mas quando conquistamos os recursos da Sibéria, nos tornamos mais fortes. E os siberianos, como costumamos dizer, representam o melhor do caráter russo, persistente, forte, culturalmente aberto, autêntico e empreendedor. É isso que queremos dizer quando falamos em voltar para casa, a noção da siberianização da Rússia. É um desenvolvimento interessante o fato de que tanto os Estados Unidos quanto a Rússia agora buscam se afastar da Europa. Mas eu queria voltar um pouco à questão da segurança, porque há muitas sanções. Muitas vezes vemos que com a coerção econômica, isso tende a se espalhar pela Europa. A possibilidade de escalar para um conflito militar, por exemplo, com navios russos, que parecem ser atacados como uma extensão dessa competição ou conflito energético. Você vê a possibilidade de todas essas sanções econômicas e dessa guerra econômica escalarem para um conflito militar direto. Seu, e você travou. De novo, os piratas em alto mar. Desculpe, só um segundo. Você travou depois que eu fiz a pergunta. Tudo bem, se eu cortar essa parte e você começar de novo, a imagem e o áudio travaram. Sim, então quero dizer, os europeus voltaram ao velho hábito deles de pirataria em massa, e os piratas devem ser punidos. Muitas pessoas que conheço estão dizendo que, se continuarem, devemos começar a puni-los, atacar seus navios e seus portos. E se eles roubarem nossas reservas, a melhor maneira seria usar armas nucleares, apenas uma salva, e depois exigir a devolução dos bens roubados com juros de, digamos, 200%. Eles fariam isso, mas não queremos isso, porque, novamente, significaria a restrição de armas nucleares, e isso é um pecado. Using nuclear weapons, and that is a sin. Bem, há muita tensão na Rússia neste momento em restaurar sua capacidade de dissuasão, que foi enfraquecida durante esta guerra por procuração. Há muita pressão em Moscou, atualmente, para responder de forma mais enérgica aos europeus. Sim. Não há dúvida. Quando comecei o debate há cerca de 3 anos, ou um pouco menos, eu estava na minoria. Agora estou na maioria absoluta, na maioria esmagadora. Bem, muitas das crises que enfrentamos hoje parecem vir das decisões tomadas nos anos 1990, principalmente a falha em desenvolver uma arquitetura comum de segurança europeia.
Você vê alguma esperança restante? Porque agora os Estados Unidos, em sua estratégia nacional de segurança mais recente, falam sobre o fim da expansão da OTAN, e muitos estão duvidando do futuro da própria OTAN, já que essa arquitetura de segurança do pós-Guerra Fria parece estar enfraquecendo. Você acha que há alguma chance de restaurar ou corrigir alguns dos erros dos anos 1990? Talvez reviver a ideia de um lar europeu comum, ou esses tempos já ficaram completamente para trás? Fui um dos autores da ideia de uma casa europeia comum e de uma arquitetura de segurança pan-europeia. Também convenci o presidente Yeltsin a solicitar a adesão à OTAN. Ele não fez o pedido formalmente, mas conversou sobre isso com líderes americanos e europeus, e o pedido foi rejeitado. Mas quando a expansão da OTAN começou, quero dizer, o Rubicão havia sido cruzado. Ele foi definitivamente cruzado após o estupro da Iugoslávia em 1999. Desde então, temos descido por essa ladeira escorregadia. Infelizmente, esperamos tempo demais, e é por isso que temos esta guerra sangrenta. Deveríamos ter começado antes e de forma mais decisiva. Quanto ao retorno a uma arquitetura europeia, sinto muito, mas isso só acontecerá quando e se os europeus forem capazes de mudar suas elites. Esse é o desfecho desta guerra que eles desencadearam contra nós. Provavelmente algo. Mas a Europa não é mais um parceiro interessante. Culturalmente, quem preservou o melhor da cultura europeia? O mercado, é claro. Por que não? Vendendo aço, atletas, o mercado europeu, e participando da liderança da economia europeia junto com os Estados Unidos. Quero dizer, eles estão fazendo isso de forma muito eficaz. Nós não participamos desse processo. Mas desculpe, não acredito que a Europa possa voltar a ser um parceiro. Porque qual Europa? A União Europeia se degenerou em algo muito estranho. A OTAN agora está ultrapassando limites criminosos. Por que deveríamos? E, aliás, em certo momento, a Europa, para muitos russos, era uma espécie de farol de alta cultura, decência e moralidade. Você sabe o que tem acontecido aqui, na maior parte da porção ocidental da massa continental eurasiática. Landmass continent. We do not need to poison ourselves. Não precisamos nos envenenar com essa podridão. Então, melhores relações com alguns países europeus, comércio, a retomada de alguns intercâmbios humanos que agora são proibidos pelo lado ocidental. Nós não estamos proibindo intercâmbios ou contatos com países europeus, amigos ou quem quer que fossem. Porque, como você sabe, eu tive uma longa história de boas relações com muitas elites europeias e muitos estudiosos. Agora, eles estão proibidos. Eles não podem falar com eles, exceto às vezes pela internet. Então, de jeito nenhum. Se e quando começarmos a retomar algo em termos de arquitetura, deve ser uma eurasiática, com possível participação dos americanos. Mas não será nada parecido com uma casa europeia comum. Quero dizer, ter uma casa comum com essa podridão seria um desastre. Em relação a encerrar o atual conflito na Ucrânia, o que você acha que é necessário para que a Rússia se sinta segura com qualquer resultado que o finalize, seja por meios diplomáticos ou militares? O que você acha que o Kremlin considera inegociável e em quais pontos ele pode ser flexível? Bem, como você sabe, a solução ideal teria sido a desmilitarização e desnazificação total da Ucrânia. Mas neste momento, por causa da interferência pacífica do presidente Trump, é improvável que alcancemos esse objetivo no próximo ano. Provavelmente haverá uma solução parcial, um armistício. Devolveremos alguns de nossos territórios russos, mas então a guerra logo será retomada, desta vez com um potencial nuclear muito forte. Espera-se, é claro, que isso não envolva realmente armas nucleares, por causa do problema moral. Mas a solução ideal é que o leste e o sul da Ucrânia, o que se chama de Ucrânia, sejam devolvidos à Rússia, embora não toda a Ucrânia. Deus me livre, porque ela tem sido, como você sabe, um problema submoral, político e econômico. Foi custosa, aliás,
até mesmo para o Império Russo e especialmente para a União Soviética. Agora, existe a Ucrânia Central e Ocidental. Nós não precisamos disso. Seria caro demais e desviaria nossa atenção do verdadeiro caminho de desenvolvimento, que está no leste e no sul. Esperançosamente, sem o uso de armas nucleares, vamos conseguir algum tipo de acordo de paz. Mas a paz não pode vir até que os europeus decidam se livrar desse grupo estranho de pessoas que se autodenominam as elites europeias. Não é algo oficial, é o desfecho, uma mudança de regimes. Porque agora a maioria dos países europeus é governada pelo que eu chamo de hienas loucas, e elas são completamente insanas. Elas perderam, quero dizer, o senso de história, o senso de segurança, o amor por seu povo, o senso de dignidade. É melhor para todos os europeus expulsá-los, mas isso levará tempo. Com sorte, quando isso acontecer, a Europa voltará ao seu lugar normal na história mundial, quando eles lutavam entre si, o que era um problema para o resto do mundo, mas pelo menos poderemos nos proteger dessa doença europeia. E na verdade, como você sabe, venho escrevendo há anos que precisamos reconhecer, por nós mesmos, que a Europa é a origem do pior da história humana: racismo, colonialismo, genocídios em série e todas as guerras. 3 guerras napoleônicas, que eram guerras mundiais naquela época, porque o mundo era diferente, e depois 2 guerras mundiais que foram europeias e britânicas. Eles deveriam ser colocados sob controle rigoroso ou isolados do resto do mundo, para que não o envenenem mais. Então, se na Ucrânia isso exige restaurar a neutralidade, fazer concessões territoriais e uma mudança de regime, você também vê a necessidade de uma eventual mudança de regime na Europa. Sim, claro que não é nossa tarefa, mas isso deveria acontecer pelo bem da paz mundial e pelo destino dos povos europeus, que não consideramos hostis. Mas eles são governados, como eu disse, por hienas loucas. O que você está dizendo agora quase se assemelha à estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos, porque eles também culpam a liderança europeia por empurrar a Europa em direção ao apagamento civilizacional. Ela defende o cultivo da oposição para se livrar de muitos dos governos atuais. Mas deixe-me fazer uma última pergunta, porque parece que estamos em uma fase muito perigosa no final desta guerra. O exército ucraniano parece estar desmoronando, e os europeus essencialmente têm 2 opções. Podem aceitar uma derrota humilhante ou escalar o conflito. Parece que eles podem até considerar entrar diretamente na guerra. Enquanto isso, como você sugere, a Rússia agora vê a necessidade de restaurar sua capacidade de dissuasão também. Então você acha que estamos caminhando para uma grande guerra? Quero dizer, uma guerra direta entre os europeus e os russos. Bem, antes de tudo, quero dizer que, como já mencionei, haverá uma solução parcial por enquanto, porque o presidente Trump quer a paz, e eu aplaudo por isso, mas ele, na verdade, nos impede de alcançar uma vitória final ou decisiva. Então haverá uma solução parcial. É só isso que veremos. Se os europeus entrarem na guerra, o problema estará resolvido. Estaremos em guerra com os europeus. Então, você acredita que um acordo de paz está a caminho, mas que ele não vai abordar todas as causas subjacentes? Com certeza. Como eu disse, será uma solução pacífica. O verdadeiro núcleo do problema tem sido as políticas ocidentais e, recentemente, principalmente as políticas europeias de expansão sem fim e hostilidade crescente. E agora, quero dizer, estou saturado de russofobia. Sou em parte historiador, como você sabe, e acredito que nem mesmo na Alemanha de Hitler havia algo assim. A russofobia não chegava a esses níveis. Então, quero dizer, isso é realmente perigoso, porque quando continuam alimentando essa histeria anti-russa, as pessoas começam a acreditar no que estão dizendo.
Embora, é claro, todos saibamos que essa histeria antirrussa e febre de guerra são movidas principalmente pela necessidade de encobrir seus próprios erros, fracassos e crimes. E essa elite é um fracasso completo em todos os aspectos, moral, econômico e político. Até mesmo a infame Revolução Verde está sendo descartada agora. Ela foi uma das principais forças motrizes do projeto europeu. Está em má situação, então quanto antes ajudarmos a encerrá-lo, melhor. Mas é claro, não queremos desperdiçar nossos homens, então esperamos encontrar um caminho sem continuar o combate direto. Caso contrário, vamos escalar para o nível nuclear e encerrar esse problema. É isso que se chama de problema europeu. Você se lembra de que havia um problema alemão, agora é europeu. E a Alemanha está voltando, aliás, por enquanto, à sua história romântica. Sim, eu ia perguntar sobre isso também. Na verdade, se eu puder encaixar mais uma última pergunta. A postura da Alemanha, ela mudou, quero dizer, quase além do reconhecimento nos últimos 4 anos. Como você vê essa relação entre a Rússia e a Alemanha agora? Espero que eles recuperem o bom senso. Mas neste momento, parece que a Alemanha está mais uma vez naquele mesmo estado de espírito alemão, aquele que levou a dezenas de milhões de mortes na Europa durante a Primeira Guerra Mundial e depois, novamente, na Segunda. Mas se eles começam de novo, na verdade, acho que Stalin cometeu alguns erros geopolíticos. Ele era um homem determinado e inteligente, mas um geopolítico muito fraco. E cometeu um grande erro quando bloqueou, acho que foi o Plano Morgenthau, a ideia de dividir a Alemanha em vários pequenos estados. Essa teria sido uma solução melhor. Talvez voltemos a isso porque a Alemanha está novamente se tornando um problema para a Europa e também para o mundo. Professor Karaganov, muito obrigado por dedicar seu tempo. É extraordinário como chegamos a essa situação em um período de tempo tão curto. Então, muito obrigado. Bem, como você sabe, isso já vinha sendo previsto há bastante tempo. Mas mesmo com todas essas previsões, fico impressionado com a velocidade da deterioração, especialmente a deterioração moral e intelectual. E claro, nós russos também cometemos alguns erros. Um foi a complacência e o segundo foi termos permitido o enfraquecimento da dissuasão nuclear. Foi um processo objetivo, mas não tivemos uma política ativa para sustentá-la. Esse também é o nosso pecado, porque a dissuasão nuclear vem salvando o mundo há 60 ou 70 anos. Mas então as pessoas ficaram complacentes, esqueceram disso. Também houve esforços sérios por parte dos americanos e de alguns europeus para minar a dissuasão, para enfraquecê-la moralmente, porque os americanos não precisaram da dissuasão nuclear por um tempo. Eles tinham dissuasão por meio de um poder econômico e militar convencional esmagador, por um tempo, não mais, mas por um tempo. E os europeus simplesmente perderam a cabeça. Bem, obrigado novamente pelo seu tempo. Mas nem todos os europeus, senhor presidente. Pelo que sei, ainda há muitas pessoas de boa vontade e europeus brilhantes. Acho que alguns países da Europa, especialmente no sul e no centro do continente, logo voltarão à razão, ou já estão voltando, e se juntarão à Grande Eurásia. Com sorte, o acordo euroasiático vai funcionar. Se a Noruega entrar, será bem-vinda. Aliás, há cerca de 15 anos estávamos tendo uma série de conversas com nossos amigos asiáticos e alguns noruegueses sobre a Grande Eurásia. Foi então que esse termo nasceu. Não.
Bem, obrigado, Glenn. Bye bye. Tchau, tchau. Tenha uma boa Have a noite. good evening.